Olá, esta é a 21ª aula para os alunos do segundo ano. O tema são funções trigonométricas, a parte de trigonometria, a parte mais difícil disparada da matemática do ensino médio, na minha modesta opinião, mas dos alunos também geralmente é. Então, só lembrando, esse tema cai no Enem, né? Mas não costuma cair na ETEC. A ETEC cai em razões trigonométricas, né? Que é você pegar um ângulo de um triângulo retângulo, obviamente, tem um lado com essa relação, que é a relação razões trigonométricas tem a ver com os ângulos, né? Então aí você usa as relações seno, cosseno e tangente para poder descobrir um outro lado, tá? Então nas funções trigonométricas não cai, despenca no Enem, e aí a ideia nossa é dar uma base legal para isso e também para a prova da AAP, tá? Então essas daqui são os níveis difíceis. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o exercício. Enem 2015, é daquela lista preparatória lá, tá? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade no mercado varejista ora é escassa, com preços elevados, ora abundantes, com preços baixos. O que ocorre no mês de produção de máxima safra. Então, aí pessoal, né, é a situação que a gente está estudando, né? Porque as funções trigonométricas elas descrevem fenômenos que são chamados de periódicos, repetem de acordo com o período. Então, a safra, né, por exemplo, de um determinado produto, ela sempre é mais abundante num determinado ano, né? E logicamente, se você tem mais produtos disponíveis, o preço cai. Se você tem menos produtos disponíveis, o preço sobe, tá? Então as duas informações que eu marquei aí foi essa, tá vendo? Os preços serão mais baixos quando a produção for máxima, quando tiver mais produtos disponíveis no mercado, certo? Então essa é a primeira parte e, como ele falou lá, o ciclo lá é uma função chamada de função trigonométrica, função periódica, tá? Segunda parte aí. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilo ou quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função Px 8 mais 5 cosseno, aí está lá πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1, associado ao mês de janeiro, x igual a 2 de fevereiro, assim sucessivamente, até x igual a 12, são 12 meses do ano, né? Então, tem essa situação. Bom, então vamos lá. Então, o destaque é a função, né? A função trigonométrica. Essa função é para o preço, tudo bem? Então, é para o preço, para a gente poder analisar aí, tá? E aí ele quer que responda o quê? Na safra em que a produção desse produto foi máxima, em que mês aí, né? Então a gente tem que calcular aquele valor do x e descobrir para qual valor a produção foi máxima. Lembrando, só rapidinho, tá? Eu vou fazer a resolução, então a gente tem que achar essa situação aqui, ó. O preço mínimo, a produção máxima, ou seja, o cosseno desse valor aí tem que dar o valor mínimo para o cosseno. Qual que é o valor mínimo? O valor mínimo do cosseno ele fica variando de mais 1 até menos 1, né, pelos gráficos que a gente estudou. Então nós vamos ter que achar para qual valor o cosseno é o valor mínimo, ou seja, o valor menos 1, aí a gente já consegue calcular o exercício, certo? Bom, agora o exercício 7, a Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, São Paulo. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica f de x 900 menos 800 seno de x vezes π sobre 12, em que f de x é o número de
clientes e X a hora de observação. Aí entre parênteses lá tá lá, X é um número inteiro tal que é 0 menor que X e menor que 24. Ou seja, o intervalo que a gente pode substituir aí para os valores de X está entre 0 e 24 horas, certo? Então é isso que ele está falando aí. Utilizando-se essa função, a estimativa da diferença entre os número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual, aí tá lá as alternativas, né? As informações importantes, a função trigonométrica, porque 24 horas no dia, isso sempre acontece a mesma coisa, né? Na situação do supermercado aí, conta de 3 horas, 24 horas e assim vai, tá? O intervalo que ele deu é esse daí, tá? E o que a gente vai calcular? Vai calcular a diferença. Então, a mesma situação. O seno, ele vai em que valor? Ele vai no máximo de 1 e no mínimo 1. Né? É a mesma situação da anterior. Tá? Então, a gente vai usar essas situações para poder calcular a diferença, né, entre o número máximo e o número mínimo de clientes. Então, pelo que está sendo feito estudo, tem uma parte do dia que tem bastante clientes, depois o atendimento cai, depois sobe, depois cai de novo, tem uma variação nesse sentido aí. Então nós vamos utilizar os conceitos de seno para calcular a diferença. Lembrando que a diferença a gente calcula no menos, né? Então a gente vai ver para qual valor o seno vai dar o valor máximo, que é 1 positivo, para qual valor que o seno vai dar mínimo, que é 1 negativo, e fazer a diferença. Lembrando que o máximo seria o pico, maior quantidade de clientes que esse supermercado vai atender, e o mínimo seria a menor quantidade de clientes que ele vai atender. Aí a gente faz a diferença dos dois, tá? Aí tá as alternativas referente a essa diferença. Então tem que calcular um, depois o outro, depois a gente faz o menos o outro para poder fazer a resolução do exercício, tá bom? Vou postar as duas resoluções aqui na lousa e aí vocês acompanhem aí para poder fazer as questões da AAP e também do Enem.